Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes, para falar por um item que é muito importante nas empresas e que tem uma certa dificuldade de ser implantado, de respeito ao planejamento estratégico. Todos nós sabemos, o planejamento estratégico nasce de um sonho, de um grupo de empresários, de um empresário ou de um executivo, para que a empresa siga uma metodologia de crescimento e passe a ter uma nova abordagem no mercado e comece a se preparar melhor para as metas que quer atingir. E dentro desse planejamento, tem um nível de exigência que é uma das premissas que você consiga passar o mesmo brilho de quem planejou para as lideranças. Então, brilho nos olhos. Comprar a ideia, o que eu chamo de liga conceitual, ou seja, eu estou fazendo um trabalho, eu planejei um crescimento para a empresa, uma reestruturação, e as lideranças estão comigo. Então, é disso que nós vamos falar agora. Como criar esse mapa mental para que convença-se as lideranças e como preparar isso e como executar esse planejamento através do alinhamento com as lideranças da empresa. Chamando-se de liderança, desde outros executivos, gestores de área, gestores de unidade, se for uma empresa de transporte ou várias lojas, uma cadeia de supermercado, o que for. Então, para criar essa estratégia de vender esse mapa mental, é esse processo que nós vamos ver. Então, vou compartilhar aqui uma tela com vocês para que a gente possa contextualizar melhor o que é que eu estou falando. Então, vou compartilhar aqui. Aqui é o site da minha empresa, né, FXLog, né, que vocês podem procurar para poder fazer consultoria na área de gestão, de produtividade, de custo que você precisar. Então, à disposição de palestra nessa área motivacional ou de gestão de negócios. E vamos, então, para a nossa tela, que diz respeito àquilo que nós vamos falar, sobre os conceitos que nós vamos falar. Então, planejamento estratégico e como alinhar esse planejamento, ou seja, passar da memória que pensou e não só pensou, criou a estratégia e guardou na gaveta, que muitas das vezes acontece, porque ele não é estratificado para os outros níveis da empresa, saber cada um qual é o seu papel nesse planejamento. Então, o planejamento estratégico, e dentro do método a gente trata para lançar planejamento estratégico. E aí, eu gosto de usar os conceitos do mindset, que é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade para que você seja flexível e conseguir transpor ou compartilhar todas as suas ideias para a equipe de liderança, os teus executivos e teus gestores. E aí é feito um mapa mental. Então, o mapa mental nada mais é do que você linkar as suas ideias de fazer o que é que você tem que fazer para que aquele planejamento funcione dentro do objetivo da empresa. Então, o mapa mental, todo mundo sabe, foi criado pelo inglês, né, o Tony Buzan, que serve para gestão, que serve para palestra, gestão de estratégia, memoriação, brainstorm. Então, tudo isso você usa e constrói o mapa mental em várias atividades, mas no planejamento estratégico faz com que você tenha uma visão bem mapeada dos seus objetivos. E você tem exatamente, o planejamento gera um plano de ação. Esse plano de ação, como é que ele funciona? Vamos fazer aqui um mapeamento para que fique com uma didática interessante. Quando eu faço plano de ação, estou definindo o que fazer. Então, o que fazer? O time consegue entregar? Aí eu crio outro ciclo. Traz receita, ou seja, eu estou priorizando para gerar receitas, né, os novos negócios, e o usuário ama, ou seja, aquilo que o usuário, o meu líder gosta. Isso me gera o faça isso no meio, que é a interseção. Só que muitas das vezes, o planejamento ou as metas de uma empresa é do que o sonho dos individuais de uma empresa. Então, você tem que vender, literalmente, esse teu sonho para os teus
liderados pelos gestores. E aí a meta, ela é maior. A meta da empresa, ela é maior do que esse que chama de zona de conforto da tua equipe, que é bem menor. Porque aqui a equipe está pensando, o usuário ama, ele gosta de fazer. Não é. Tem que fazer o que dá resultado para a empresa. E a partir daí eu tenho que gostar de trabalhar e vestir a camisa, que eu sou um profissional e visto a camisa para isso. Então aí tem aí a meta da empresa, que é um pouco maior, normalmente. Então essa meta, você criando o ciclo do meio, você tem duas que são exatamente as lideranças, as pessoas que você precisa, porque são elas que vão executar o que está previsto no planejamento. E tem, no ciclo maior, as metas dos resultados. Só que para eu passar do ciclo menor para o maior, existe um ciclo intermediário que diz respeito a quê? Quais são os processos, quais são as ações que eu tenho que executar para conseguir atingir aquelas metas. Então, eu não posso só mirar na meta, eu tenho que saber o que eu fazer. O que eu tenho que executar, que sai da minha zona de conforto muitas das vezes. Aí eu tenho a minha matriz de necessidade, ou seja, o que eu preciso para analisar como é que está o meu ambiente, se está preparado para isso e o que eu preciso fazer. O ambiente e a infraestrutura da empresa está adequado ou preciso fazer alguma coisa? O conhecimento e os treinamentos da minha equipe estão no nível de planejamento estratégico que está estabelecido? Os procedimentos estão bem mapeados, estão escritos, eu consigo executar? Eu tenho equipamento para cumprir todos os processos operacionais, né? A empresa as entrega aos clientes. Eu tenho tecnologia, tenho sistemas que me ajudem na gestão para que eu consiga realmente implantar essas minhas metas, esse meu planejamento. E não menos importante, talvez o mais importante, o comportamento dos meus funcionários, dos meus colaboradores, dos meus pares, dos meus diretores, dos meus sócios, estão todos alinhados com o mesmo objetivo? E aí, vem aqui para os 5 Cs da liderança. O que é os 5 Cs da liderança? Essa equipe tem caráter, afirma, faz o que diz, tem comprometimento com esses objetivos, tem o mesmo brilho nos olhos, todo mundo alinhado com relação aos objetivos, tem a coragem de executar, sair da sua zona de conforto, ou seja, eu vou me desgastar um pouco mais, mas eu vou fazer, porque eu estou de olho na meta da empresa, e aí envolve também estrutura de bonificação, quando for necessário, e é muito bom. Essa minha equipe me transparece confiança no planejamento, ou como é que eu ajudo para garantir a confiança necessária. E a comunicação. A empresa tem um bom sistema de comunicação que faz que não haja distorções de comunicação, comercial, na parte de gestão, back-office, a comunicação está bem alinhada. E aí eu tenho uma possibilidade, como é que esse trabalho flui? Quando flui? Quando tem respeito, se é um ambiente de respeito, de valorização das pessoas, o departamento, né, o DHO, o departamento de gente, ou de recursos humanos, você tem um alinhamento de respeito com todas aquelas premissas normais das certificações que envolvem o social e tudo nas empresas. Essas pessoas têm gratidão por onde estão, estou sempre questionando, eu estou num ambiente de trabalho, eu sei que eu tenho que produzir, eu sou grato, eu estarei pela oportunidade de participar do projeto. As pessoas têm que ter a consciência que também é um momento de aprendizado. Porque se a empresa for pequena para a minha capacidade, eu posso ir para outra. Mas enquanto estiver lá, eu tenho que dar o máximo, tenho que ser grato por estar tendo esse produzir bem. Eu tenho a confiança dos meus pares e eu gero confiança também para as minhas atitudes, o meu comportamento. Eu tenho empatia quando encontrar a diversidade com relação ao outro, entender um do outro para poder saber transitar e conversar e gerar uma empatia para que a equipe fique harmoniosa, aí eu fecho um ciclo. A esse ciclo chama-se ambiente, que muitas vezes tem gente que confunde. Tem um ambiente, que é a parte física das instituições, das empresas, e tem a ambiência, que é a parte de clima, onde funcionam as ideias, onde estão as pessoas transitando no ambiente
físico, que tem que estar muito bem instalado também, com a área de bem-estar, de ergonomia, tudo adequado. Então, a ambiência vai propiciar que a empresa consiga fazer, e aí você tem um mapa mental. Então, isso aí é um mapa mental de um planejamento estratégico. E aí, o que eu preciso para que isso continue e eu fortaleça a execução desse mapa? Preciso de um tripé conceitual. Pessoas, eu classifiquei 6 pessoas, 6 pessoas desse tripé. Sistemas, quais são os sistemas que eu preciso, né, para modelo de gestão, todas as aplicações de gestão que eu preciso, e tecnologias que eu preciso. Mas aí nós vamos focar como sistemas e tecnologia a gente compra, pessoas você prepara ou contrata pessoas preparadas, mas sempre vai ter que alinhar. Então, quem são essas pessoas? Nós temos acionistas, que são aqueles que investe o dinheiro próprio ou tem que pegar no mercado e jogar capital na estrutura de produção, na estrutura comercial, em um negócio, e eles precisam de retorno, como qualquer negócio. Então, são os acionistas que têm os seus interesses. Tem os clientes que ficam ali discutindo com a gente nível de serviço, qualidade do produto, preço. Tem fornecedores, que tem que estar alinhado também com o meu planejamento, saber quem são fornecedores comuns, que são importantes, mas também quem são os meus fornecedores estratégicos, somente quando é uma empresa onde usa alguma coisa terceirizada, e essa parte terceirizada chega ao teu cliente, como tipo a empresa de entrega, a última milha, ou a que coleta a primeira milha, uma empresa de logística. Então, essa empresa, esses fornecedores têm que ser bem classificados, bem trabalhados, também alinhados. A sociedade, tem uma série de SD que você tem que atender, os pré-requisitos que a sociedade exige das empresas que utilizam do ambiente social para ganhar dinheiro. Eu tenho o governo, que aí normalmente é o maior sócio das empresas. Por quê? Porque ele ganha independente de você perder ou ganhar dinheiro. Ele sempre tem a parte dele que ele está levando. E temos aí os colaboradores, são os grandes impulsionadores dos resultados nas empresas. Como eu classifico esses colaboradores, líderes, gestores? Tem gente com essas características. O atuante, aquela pessoa que está na tua empresa, sempre se lança um projeto, ele está ali, ele está em cima, mão na massa, ele faz mesmo. Você tem o inseguro, aquele que sempre está com o sinão, será que? E ele está sempre ali e ajuda a equilibrar até na discussão. O criativo, aquela pessoa que é cheia de ideias. Tem o decidido, né? Não só o executivo em cima, mas tem as decisões da liderança, aquele que realmente é decidido em fazer as coisas. Eu tenho o detalhador, aquele que quer ver os detalhes da ação, os detalhes do contexto para poder executar e evitar até erros. Tem uma pessoa de follow-up, que são as lideranças das equipes, aquela pessoa que está sempre acompanhando, ou uma área de controladoria, o pessoal que acompanha todo o movimento das ações administrativas e de gestão da empresa. O que nós não podemos ter é um despreparado, aquele que não está em nenhuma dessas características, ele não se encaixar naquilo que a empresa precisa. Então, como tratar essas pessoas e contextualizar, puxar elas para dentro desse planejamento? Então, vamos fazer um enquadramento entre atitudes e habilidade dessas pessoas. Pessoas, se você vê aqui, pessoas que querem ou não querem na atitude, aqui no topo, no horizontal, e na vertical aqui, sabe e não sabe. Então, você tem pessoas que sabem e querem trabalhar. Essas pessoas é ideal para qualquer empresa. Tem pessoas que sabem, mas não querem. Por quê? Porque tem um problema de atitude. O medo de fazer, de se comprometer. Então, você dá um treinamento de atitude, um treinamento motivacional para buscar essa pessoa para dentro do seu objetivo, saber e querer. Tem a pessoa que não sabe, mas quer. Então, aquela pessoa que quer trabalhar, tem a vontade, tem a atitude, mas não tem conhecimento. Aí lá, como foi colocado lá nas premissas, eu vou fornecer conhecimento para essa pessoa. E aí eu trago ela para cá, o quadrante do saber e querer. E tem as pessoas que não sabem e não querem.
A primeira resposta de qualquer pessoa, quando eu dou um treinamento na palestra dessa, é dizer: "Bota para fora". Na realidade, eu gosto de dar um exemplo bem, assim, fora do contexto empresarial para poder entender esse conceito. Outro dia eu vi uma reportagem de uma senhora que não sabia ler nem escrever. Então, muitas vezes, uma pessoa que não sabe ler e escrever, você entrega alguma coisa que tem algum escrito, ela rejeita, ela não quer. Não quer por quê? Porque não sabe. Na contrapartida, quando uma pessoa dessa consegue ler, e eu vi uma entrevista um dia desse na televisão, a pessoa abre um outro mundo, ou seja, quando eu passo a entender, eu passo a querer. Então, eu dou um treinamento, primeiro, de conhecimento, e depois um treinamento de isso para cá. Aí, se não, aí sim eu cuido da outra tarefa, que é fazer a substituição de forma sempre metodológica, dentro do princípio da gestão de gente, pessoas, ou DHO, conforme a nomenclatura que você usa. Então, você sempre vai dar oportunidade para contextualizar, para puxar, até mesmo para você dar um senso de valor às outras pessoas, que você foi justo, foi correto no processo, simplesmente não saiu descartando como uma peça. E aí eu gosto sempre de algumas frases, né? Essa frase desse presidente americano, Woodrow Wilson, o 28º presidente americano, que é uma frase colaborativa. Eu não apenas uso todos o cérebro que tenho, mas todos os que consigo pegar emprestado. Ou seja, uma equipe de trabalho tem cérebro. Eu posso emprestar as minhas ideias, os outros também, e o conjunto das ideias vai fazer com que o resultado chegue. Então, trabalho é equipe, trabalho cooperativo. Então, a construção do saber coletivo, né, que tem toda a metodologia para isso. E aí, uma pessoa não tão importante, mas aí eu faço esse ponto, para convencer o homem de alguma verdade, é preciso tornar essa verdade compreensível ao coração. Então, existe um psicólogo, se não me engano, americano, chamado Carl Royer, que diz que quando você convence ao entendimento, ela vem com você ou vai com você. Ou você vai com ela se fizer bem compreendido, está compreendido ao coração. Eu entendi, eu crio o desejo e eu vou realizar. Então, esse é um mapeamento de como criar um alinhamento no planejamento estratégico. Tá? Então, muito obrigado, espero ter ajudado. Vou parar aqui o compartilhamento. E esse vídeo eu gravei exatamente por isso, porque o planejamento estratégico é uma coisa, o compartilhar dele e o executar é até uma mecânica simples, todo mundo faz. Você faz a questão de ter as metas adequadas, ter as metas que sejam atingíveis, mas que sejam dentro da necessidade da empresa. Mas esse compartilhar é que muitas empresas não estão preparadas. E esquece que todo planejamento, que muitas das vezes é engavetado, ele tem que ser compartilhado até a base da empresa, que cada um tem um compromisso para fazer com que a outra parte, os seus clientes internos, passem a executar o seu compromisso e não fique dizendo, não fiz porque o fulano não me entregou. Tá certo? Espero ter ajudado. Aqui, Francisco Pontes, com mais um compartilhado de 2024. Muito obrigado.